David Goggins é considerado o homem mais casca-grossa do planeta, mas nem sempre foi assim. Ele foi moldado na dor. E hoje eu vou passar as 7 lições que eu aprendi no livro Nada Pode Me Ferir e como essas lições podem ajudar na sua vida. I'm back, motherfucker! I'm back! Lição número 1, espelho da responsabilidade. Durante o livro ele fala que ele colocava post-its no espelho e falava a verdade. Ele era sincero consigo mesmo, sem vitimismo. A partir do momento que você olha para si com sinceridade, você reconhece o que precisa melhorar, a autoavaliação que você faz, o espelho da responsabilidade, ela é extremamente importante na sua vida. Porque a todo momento você precisa olhar para si e se perguntar: onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu estou errando? E a partir daí você traça um plano para estar melhorando. Quem é você quando ninguém está olhando? Não é mesmo? Só você sabe. Lição número 2, ele fala sobre a regra dos 40%. O que seria a regra dos 40%? Sempre quando você está num esforço, seu corpo ele te protege, ele não quer que você vá além. E quando você acha que você está no seu limite, na realidade ainda tem mais ou menos ali uns 40%. E ele prova isso com as provas que ele faz, ele completa ultramaratonas, ele dá exemplo, conta o relato. Essa parte do livro é bem interessante. E assim, corrida de rua, um esporte que eu pratico, ele te ensina muito sobre isso. Os esportes em geral te ensinam muito sobre isso. Que quando você está cansado, desmotivado, tenha certeza que seu corpo, mesmo que sua mente diga que não, seu corpo vai aguentar pelo menos mais uns 40%. Lição número 3, abrace o sofrimento. Porque a partir do momento que você aceita a dor, você convive com a dor, você supera ela. A vida, você vai passar por diversos momentos em que você vai sentir muita dor, desconforto, mas só com a dor e com o desconforto que você vai evoluir. Nada que vale a pena vem de graça, mas é um sofrimento necessário para que a gratificação e a glória venha depois. E um momento de calo mental que eu lembro da minha vida foi quando eu passei no vestibular. E todo mundo aí que já fez prova vestibular sabe como que é difícil a rotina e abdicar de muitas coisas. Muitas pessoas às vezes têm que trabalhar, estudar. Cada um tem sua realidade, mas de uma coisa é fato. A partir do momento que você encontra um desafio, tem que você passar por ele, aí sim, aí você vai sofrer. Principalmente se você está competindo com outras pessoas que também desejam o que você deseja. Então, essa questão dos calos, você acostumar com a dor é super importante. Lição número 4, ele chama de pote de biscoito. Por quê? No livro ele conta, né, que na infância dele ele gostava muito de comer biscoito e era uma forma dele revisitar memórias e situações de felicidade. Porque a partir do momento que você se encontra numa situação de desconforto, a única coisa que você pensa é em parar. Mas ele fala da questão do pote de biscoitos, que é você revisitar suas memórias. Você pensar assim, caramba, quais foram as minhas vitórias no passado? Quais foram as situações que eu não consegui? Qual foi a situação no passado que eu sofri dessa mesma maneira e eu venci? Pra você, pode ser uma vitória, mas pra outra pessoa não pode ser. Mas o que é importante é pra você. Revisite as situações que você pensou e falou assim, caraca, aqui eu me superei. Aqui eu fui foda. Aí a partir do momento que se você faz isso, você vai ter forças e energia para superar esse novo desafio que você está lidando. E uma das vitórias pessoais que eu tenho foi quando eu passei no concurso. É muito interessante você ver sua vida, você revisitar esses momentos que você dedicou muito, você conseguiu. E saber que você já foi vitorioso em algum momento, que você caiu, você levantou, você persistiu e você continuou. Às vezes algumas lições, por mais que a gente tenha aprendido, elas ainda voltam para atormentar a gente. Então a gente tem que estar sempre relembrando delas. Lição número 5, aceite a vulnerabilidade. Ele fala que todos nós temos medos, inseguranças e a gente deve reconhecer esses medos e aprender a trabalhar com eles. Porque muitas das coisas da nossa vida a gente vai conquistar, a gente vai ter que enfrentar medos. Muitas pessoas, por exemplo, têm medo de fazer natação por conta de traumas. E você pode estar deixando de viver uma coisa muito importante na sua vida porque você está com medo. Então procure uma forma de trabalhar esse medo, procure uma forma de lidar com ele, seja com a ajuda profissional de um psicólogo, ou se não, ele faz muito isso durante o livro, ele se introduz em situações de desconforto de propósito para superar o medo. Ele comenta no livro que ele tem muita dificuldade com natação, e aí no treinamento dele de Navy SEAL, eles fazem muito essa parte aquática, mergulho, natação, salvamento aquático. Lição número 6, disciplina. Disciplina implacável. O homem é uma máquina, uma besta enjaulada, com ódio. Nessa parte do livro eu entendo que você não precisa ser igual a ele. Mas o que a gente pode aprender sobre isso? O que a gente pode aprender é que não confunda motivação com ânimo. Nem sempre a gente está com ânimo de treinar, de estudar, mas a gente tem que ter motivação. E o que é a motivação? É você ter motivo para a ação. Você
criar uma lista, pensar a respeito sobre a sua vida e falar: por que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso? Qual é a minha motivação? Tem gente que encontra motivação nos seus filhos, nos seus parentes, na sua esposa, querer mudar de vida, sair da situação que tá. Então, sempre revisite esses motivos, tenha motivos fortes, porque se você não tiver um motivo forte, você não vai ir para frente. Então, tenha motivação. E a partir da motivação, você vai construir a disciplina. Grandes conquistas, elas só são conquistadas com disciplina. É uma série de coisas que, se você fizer de forma isolada, não vai mudar em nada na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que treina, um atleta, ele tem uma rotina muito monótona, né? Ele acorda, treina, come, acorda, treina, come, trabalha, acorda, treina, come, trabalha. Mas, ao longo dos anos, ao longo do tempo, fazendo isso com disciplina, ele vai atingir resultados que as outras pessoas não conseguem. Então, tenha disciplina. Lição número 7. Assuma a responsabilidade da sua vida. Nem sempre você vai nascer em condições favoráveis. Se você for ficar pensando, sempre vai ter alguém melhor que você, alguém que nasceu com mais oportunidades, com mais dinheiro. Infelizmente o mundo é assim, não é justo, é cruel e ele não tá nem aí para você. Aceite sua realidade, aceite sua vida, assuma o controle da sua vida. Faça o que tem de melhor que você pode fazer e vá construindo, já dizia Mário Sérgio Cortella, né? Nosso pensador brasileiro. Faça o melhor que puder nas condições que você tem, até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o David Goggins, ele explora muito essa questão da responsabilidade, porque no livro ele conta que ele veio de uma família muito humilde, sofria abuso na infância, o pai era violento, vários outros traumas como racismo. Poderia aceitar como se fosse algo que justificasse o fracasso da vida dele, mas ele quis seguir o caminho contrário, e por isso ele fala para assumir a responsabilidade da sua vida. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai e o que você faz a respeito com a vida que lhe foi dada, que o universo te deu. E um exemplo da minha vida com relação a assumir a responsabilidade é: eu tenho uma genética para ser uma pessoa acima do peso. Eu sei disso, minha família toda é acima do peso, são comportamentos de pessoas obesas, pessoas com pensamentos e comportamentos obesogênicos. Eu poderia aceitar que eu seria uma pessoa acima do peso, uma pessoa obesa, mas um momento que eu tenho que assumir minha responsabilidade e falar assim: não, eu quero ir contra isso porque eu sei que não é saudável, não sei que no longo prazo não vai ajudar na minha vida. Então é um exemplo aí de situação que eu assumo a minha responsabilidade, assumo a minha vida de melhorar. Se tem uma coisa que o livro ensina é isso, que a dor não é inimiga. Você tem que abraçar a dor, e a partir do momento que você aceita o desconforto e que o desconforto faz parte do processo, você vai melhorar, você vai evoluir, você vai atingir seus objetivos. Ou seja, nada vai poder te ferir. E essa é a mensagem final que eu entendi do livro. E essas foram as 7 lições que eu aprendi no livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Caso você queira ler o livro, link na descrição. Forte abraço, falou!